porque essa semana o YouTube lançou uma publicação oficial falando as 10 formas de monetizar dentro da plataforma do YouTube. E isso aqui, gente, está muito alinhado com o que eu venho falando para vocês, que o YouTube está construindo de uma forma que nenhuma outra plataforma... Não vou dizer que elas não pensaram, né? Porque daí eu vou estar falando pela cabeça das pessoas, mas tentaram construir, que é esse grande monopólio de monetização dentro da mesma plataforma. Ainda está engatinhando, né? A gente ainda tem a principal forma de monetização ser através das visualizações, e eu digo a principal no sentido de forma que hoje é mais conhecida, que os influenciadores, os criadores, e eu digo até o senso comum acredita que é ganhar dinheiro com conteúdo. Outras formas um pouco mais nichadas, mas tá encaminhando para aquilo que eu venho falando, e eu botei para tendência, inclusive de 2025, do YouTube, já entendendo que o mercado de influência, o modelo de negócio de influência, ele tem várias formas de monetizar. E uma das formas que ele já tinha centralizado, que é a principal, que nem eu falei, é a mais conhecida, mais utilizada, que é através das visualizações, e não que ela, por ser a principal, é a melhor, tá? Eu sempre digo aqui, criar conteúdo esperando ganhar dinheiro com visualização é um tiro no pé. Mas ele também entendeu que existem outras formas complementares. E essas outras formas complementares também têm muito dinheiro na mesa. E aí a gente já sabe, o YouTube, né, como uma empresa, como uma das Big Techs aí dentro do guarda-chuva da Alphabet, também vai querer construir e monopolizar tudo que tem no entorno deste mercado. E por isso que ela já lançou, por exemplo, o clube de canais, as doações, tudo que antigamente eram em plataformas externas ao YouTube. Porque tudo que ele coloca dentro do YouTube, ele consegue ganhar uma fatia, e na ideia, né, dele acumular o máximo de dinheiro, ganhar o máximo de dinheiro, ele também vai querer trazer tudo para dentro para ele ficar com essa fatia também. E como aqui a gente, infelizmente, nós somos pequenos grãozinhos de areia num balde inteiro de areia, a gente não consegue reclamar muito, então eu sempre digo que a gente tem que ter consciência disso, mas também estar adaptado à realidade que hoje a gente está e, se possível, organizado para mudar ela também. Então, a notícia que a gente tem hoje, que é a que a gente vai nos trazer de base aqui, é essa publicação que o YouTube fez, né? Lembrando que o link também tá na descrição aí para quem quiser dar uma olhada, trazendo as 10 formas de monetizar dentro da plataforma. Lembrando que muitas delas, e por este post ter sido feito pelo YouTube gringo, algumas delas não estão disponíveis no Brasil. É questão de tempo, então acho que a gente tem que conversar sobre elas. Claro que em vários momentos a gente cita elas, mas aqui vamos olhar essa listinha que eles nos passaram e também dar uma comentada sobre cada um deles. Então, o YouTube gosta de muito trazer que ele já pagou 70 bilhões aos criadores, e aí eu sempre trago o contraponto, né? Que se o YouTube pagou 70 bilhões, e a gente vai chutar na média aqui, né? Que é o que o YouTube retém do dinheiro proveniente dos anúncios, que é 45%, bota aí que quase 60 bilhões os criadores também geraram pro YouTube. Então, assim, o YouTube precisa muito mais dos criadores do que os criadores precisariam do YouTube se ele não fosse tudo isso. Então, calma lá, YouTube, com essa retórica aí. Tá? Já temos mais de 3 milhões de canais que fazem parte do PPY, né? Ninguém fala assim, mas às vezes eu falo, eu acho que as pessoas acham muito estranho, que é o programa de parcerias do YouTube. E aquilo tudo que eu sempre venho trazendo, né, que eu comentei, que eu deixei para foco do YouTube este ano, que é a centralização de monetização na plataforma. Né, assim, para quem perguntou no chat, o Banzé, né, meu cachorrito, está aqui em casa no dia de hoje, então se vocês ouvirem os latidos, é o Banzé colaborando com o nosso conteúdo. Então vamos começar pela primeira, que é pelo advertising, né? Como o YouTube fala, que são os famosos anúncios, tá? Os anúncios, eles variam de nicho para nicho, o valor que é pago por anúncio, e inclusive de país para país, porque na prática ele é um leilão feito com o seguinte: qual anunciante está mais disposto a pagar pela visualização daquele vídeo específico, porque também é sabido que aquele vídeo específico conversa com aquele determinado público que se interessa por aquele conteúdo. Então, por exemplo, um nicho de finanças, ele em média tem um CPM muito mais alto do que um nicho, por exemplo, nesse caso que eu vou trazer o nicho infantil, tá? Porque o número de anunciantes em determinado nicho, nesse caso de finanças, é muito maior. Então tem uma concorrência maior, logo para te aparecer mais vezes, tu precisa investir um valor maior, logo o anúncio paga mais individualmente. Claro que a gente nunca trata do valor individual do anúncio, né? Como criador de conteúdo, o anunciante que vai ficar responsável de saber quanto que ele vai pagar por cada um, a gente fica sempre tratando do CPM, que é essa média aí que a gente recebe a cada 1000 visualizações. Então, não é uma forma das mais recomendadas, né, para viver de conteúdo, porque ela é muito variável,
Às vezes um algoritmo muda, tu tem um problema, que nem eu comentei aqui, que eu tô doente, fiquei 2 semanas sem publicar. E num canal, e em todas as plataformas, falando de YouTube, as visualizações, o grande volume vem de novos conteúdos, então se tu não publica, tu não recebe. Então assim, é uma fonte importante, geralmente ela é a primeira que a gente consegue, mesmo que com valor baixo. Só que ela não é muito confiável, ela não é muito recomendável, principalmente. Então, ela faz parte, né? Ela compõe uma renda de criador de conteúdo, mas eu sempre digo assim, cuidado com essa ideia que é passada e construída de crie conteúdo, viva de monetização, porque na prática, quando tu vê grandes criadores, mesmo eu não tô falando de, o cara tem 15, 20 mil inscritos e não consegue, eu tô falando assim de canais com 400, 500 mil inscritos, que somente através da visualização, mesmo com publicação recorrente, não consegue ter uma renda saudável para sustentar um modelo de negócio. Por último, eu já quero dizer que o YouTube começa, na minha opinião, por último não, né, próximo, encher linguiça quando ele coloca o YouTube Premium como uma renda, né, isso aqui foi uma das grandes dúvidas quando surgiu o YouTube Premium, que era da onde que os usuários que pagam para não receber anúncio, também, como é que o criador de conteúdo receberia isso? Hoje a gente já sabe que lá no demonstrativo, né, ele aparece separado pelo número de usuários que assistiu o YouTube Premium. É muito baixo, eu acho que o mais alto que eu já vi nos canais recentemente é em torno de 2 a 5%. Eu não diria eu também não saberia dizer se comparado com a CPM ficou mais ou menos. O grande ponto é o seguinte, da mesma forma que anúncio por monetização, o Premium entra também dentro disso. Temos o YouTube Shopping, começa a trazer uma forma que eu acho mais, não vou dizer controlável, mas eu acho mais saudável para um criador de conteúdo integrar no seu modelo de negócio de conteúdo, de influência, porque acaba sendo uma renda que a audiência ela já consome o conteúdo, tu já recebe por anúncio e também tem a possibilidade de fazer ali uma venda de um produto relacionado à tua marca ou relacionado ao teu nicho. Então não necessariamente o produto precisa ser teu, mas também tem que ter uma relação com a audiência que tu constrói. E aí eu acho que já começa a se estruturar um pouco mais do que eu comentei do YouTube querer trazer tudo para dentro dele, que envolve monetizar com marketing de conteúdo. Marketing não, né? Eu odeio usar essa palavra, com modelo de negócio de conteúdo. Porque é o seguinte, antigamente e ainda pode ser feito, tu tem um e-commerce normal, tu faz a conversão pro teu site, a pessoa compra no site e normalmente, né, como a gente já está muito mais estabelecido. Entretanto, todavia, contudo, a gente já sabe e tem visto cada vez mais que o social commerce, né, tem que ter nome gringo para tudo, é impressionante, que a ideia do usuário comprar direto na plataforma é uma das grandes apostas das plataformas para o momento que a gente está. Porque a conversão hoje vai ser muito mais alta quanto menos passos a pessoa tiver que fazer para finalizar a compra e ao mesmo tempo para as plataformas, um usuário acessar um conteúdo, comprar um produto e retornar para a plataforma é o grande objetivo deles, além do que tu vendendo pelo YouTube Shopping, tu deixa uma margem pro YouTube. Então, o YouTube Shopping, ele é uma forma legal, como todas que a gente comentou aqui, ela vai trazer uma das formas de monetização, não é a principal para a maioria dos criadores de conteúdo, tem que ser de um nicho muito específico, mas é importante, assim que possível, tu estruturar o YouTube Shopping para te ter ali alguns produtos, principalmente hoje com a ideia de que tu não precisa ter estoque, né, que é uma das coisas que eu acho que tem que ser utilizada pelos criadores, que tem já empresas que tu faz essa integração, né, que tu cria o produto, tu vende o produto e toda a logística a partir daí é feita por essa empresa terceira e tu só recebe uma pequena margem, mas dentro do processo todo é uma margem que, somado às outras formas de monetização, faz sentido para ti. Agora a gente vai falar também do Brand Connect. Eu tenho batido bastante nessa tecla, para mim essa aqui foi o auge do YouTube querer centralizar tudo nele. Ainda não está disponível no Brasil para todo mundo, mas é a ideia de que o marketing de influência é um grande valor, né? E aí já trazendo assim, de onde é que vem hoje as grandes cifras de modelos de negócio de conteúdo é nas parcerias com as marcas, entendendo que os criadores têm sim uma influência por uma audiência específica, e se essa audiência específica fizer sentido para uma marca, ela pode contratar um influenciador para falar com essa audiência sobre seu produto ou serviço, e isso ainda é muito em desenvolvimento, né? A gente já tem visto nos últimos 6, 7 anos um crescimento muito grande desse mercado, mas que ele também, por estar em desenvolvimento,
tá muito aberto como é que ele vai ser a longo prazo. E o YouTube, sacando nisso, ele lançou agora, no final de 2024, implementando em 2025, o Brand Connect, que é a ideia de uma plataforma onde as marcas vão poder se conectar com criadores de conteúdo para contratá-los a fim de influenciar a sua audiência de forma, né? Vamos utilizar de forma positiva sobre essa marca e seu produto ou serviço. Então, na prática, é o YouTube centralizando novamente esse modelo de negócio dentro de tudo que for possível, porque assim como eu falei do YouTube Shopping, o Brand Connect também deixa uma margem para o YouTube. Qual que é o problema disso? Além do monopólio, que a gente sempre fala que hoje as Big Techs são grandes monopólios, né? A gente nunca teve o valor que essas Big Techs têm hoje em dia historicamente na nossa sociedade. Muita gente vai acabar sendo engolida, né? Por essa, assim como empresas de e-commerce, pequenas agências foram engolidas pelo YouTube Shopping, que ele facilita a criação e a gente o problema não é necessariamente o avanço, mas é, de novo, a centralização de tecnologias e capital na mão das mesmas pessoas, impossibilitando o surgimento de novos postos de trabalho e a impossibilidade de trabalhadores se desenvolverem em outros mercados se não for alinhado à plataforma. Então, o Brand Connect faz a mesma coisa, né? Ele provavelmente vai ter muita agência que vai cair, vai ter pequenas empresas de marketing de influência que vão cair. Claro, tem um ponto positivo, não me entenda errado, mas é aquilo que eu sempre questiono, né? Metade dessas cifras, né, se a gente for considerar ali, os anúncios ficam para o YouTube, quanto que vai ser no Brand Connect, a gente também precisa ver. Não vai ser pouco, então digamos que antes o Creator ele recebia 100 mil, tô chutando números aqui, tá? Se o YouTube for ficar com o que eu acredito que é no mínimo 30%, ele já recebe 70 mil. E assim, gente, isso é um grande problema para estruturar, porque o YouTube, ele acaba que fazendo isso, ele transforma o criador de conteúdo, não deixa de ser um modelo de negócio, mas um modelo de negócio cada vez mais com uma necessidade de ter equipes de baixo custo, porque diminui o valor, o caixa dessas empresas, a possibilidade de investimento em mão de obra qualificada, e aí começa a ficar um pouco dos perigos que a gente fala da uberização, né? Tu vai ter que fazer tudo sozinho, sem direito, ser um criador de conteúdo completamente jogado aí nas mãos de uma plataforma, que é isso também, né, gente? O YouTube, se ele resolver te banir, tirar teu canal, tirar teu conteúdo do ar, ele não vai se importar muito, porque os termos de serviço, que é esses pseudo-contratos, eles estão muito mais eles tendem muito mais a proteger o YouTube do que o criador. Mas enfim, né, a gente sempre traz aqui o ponto positivo, a realidade e critica no que tem que ser criticado. Membros do canal, um dos pontos mais importantes que eu falo hoje para criação de conteúdo, a gente já está definido, né, que tu pode e tu tem, se tem já o costume estabelecido de pagar por um criador de conteúdo, mesmo que o conteúdo dele seja gratuito, como uma forma de apoio, como uma forma de incentivo ou até mesmo para conseguir conteúdos exclusivos. O ideal, inclusive, é ter conteúdos exclusivos, porque a conversão é maior. Então, a gente publica 3 vídeos aqui aberto, o 4º vídeo ele é exclusivo para membros, é uma assinatura recorrente, a gente garante uma base, olha o meu nariz de doente aí, a gente garante uma base de lucro muito sustentável e principalmente tu tem uma previsibilidade dentro aqui de todas as formas de monetização. Membros de canal é uma das maior previsibilidade de quanto que tu vai receber, o que é muito importante. E então, membros de canal hoje para mim é uma das formas que tem que ser focada, principalmente porque o YouTube vai investir mais nisso, tá? Anotem o que eu tô falando, vai trazer para dentro uma plataforma completa de membros. Assim, a gente só tá vendo isso acontecer. Já tá hoje muito melhor do que era no passado, mas vai ver algo muito maior ainda, com cursos, com outras possibilidades dentro do próprio membro. Então, fica de olho, se tu ainda não tem um clube de membros, começa a estruturar, né? Claro que tu precisa ter uma audiência um pouco grande, mas já fica aí no teu horizonte. Sim, por isso que eu não estava fazendo conteúdo, porque eu estou extremamente doente ainda. E falando todo esse tempo, vai só fechando ainda mais o nariz. Mas vamos lá. Superchat, né? Pra quem já conhece aí, é as famosas doações nas lives. É bem nichado, dependendo se tu não faz live, ou mesmo se tu faz live, mas não tem um padrão de interação ali que faça sentido para tua audiência, acaba que não é tão rentável, mas em muitos segmentos, principalmente com uma audiência mais estabelecida, com um número maior de pessoas engajadas, é uma grande porcentagem da tua renda, e inclusive tem que ser muito bem trabalhada, tá? Não é só assim, vou abrir aqui e faço uma doação. Tu pode fazer vários momentos para aumentar a conversão
de engajamento por superchat, fazer ali um momento específico que quem doar X valor tu vai receber tal benefício, ou quem doar as perguntas são respondidas. Tem várias formas de trabalhar com isso. Da mesma forma, ainda tem os super stickers. Eu acho que são extremamente poucos usados, mais nas lives verticais, mas é a mesma ideia do super chat, mas com um sticker, né, com adesivinho, com emoji, com uma coisinha divertida, pouco utilizado, né? O Instagram também tem essa ferramenta que ninguém utiliza, mas de forma geral, tá aí, os super stickers também deve ser incentivado. Super Fan, né, que é o Super Thanks, que é o muito obrigado, também é legal, mas ele, ao invés de ser uma doação para lives, ele é feito para vídeos. Não tenho visto isso aqui ser um dos grandes destaques para criadores de conteúdo. Cai às vezes um pingado aqui, outro pingado ali, mas não tem muito que a gente possa fazer. Acho que é uma possibilidade interessante. Claro que em determinados momentos vai funcionar muito, então tu quer fazer uma campanha de financiamento coletivo. Naquele vídeo específico a pessoa doando, ela recebe tais benefícios ou algo do tipo, dá para trabalhar, mas de forma geral, a não ser nesses casos bem específicos, tá ali, se cair alguma coisa, legal. Chegando uma coisa que ainda, pelo que eu vi, tá? Posso ser que esteja enganado, mas não está disponível no Brasil, que é a venda de ingressos, aí principalmente para quem trabalha no segmento musical, mas eu imagino que isso aqui também venha para, por exemplo, influenciadores que fazem shows ao vivo, e eu digo assim, isso é uma das grandes formas de monetização. A gente já viu o Whindersson fazendo stand-up, hoje tem muitos atores, né, que criam conteúdo e consequentemente fazem suas peças, também podem utilizar essa forma aqui. Para mim, de novo, parece mais uma possibilidade voltada para trazer tudo que for possível que o marketing, que o modelo de negócio de influência permite, mas também trazer uma conexão que hoje é uma disputa muito grande sobre a indústria fonográfica, né? Todas as plataformas hoje, o TikTok estava sendo a que lançava a música, aí o YouTube tem o próprio YouTube Music, né? O TikTok, apesar de ter vendido e descontinuado o TikTok Music, também disputa muito como é que vai ser o lançamento, o escutar música no futuro, e isso aqui também está muito alinhado com isso. Por fim, vamos falar dos GIFs. Eu acho que também ainda não está disponível aqui no Brasil, é um dos recursos mais recentes que foi lançado, que é no fim, na prática, uma cópia dos presentes que tem no TikTok. Então tudo ali, interações, emojis, GIFs animados na tela com valores muito baixos, né? Não é nem em dinheiro, tu compra uma moeda, que são as gemas, que com essas gemas em valores, por exemplo, 1000 gemas, que custa R$1, tu compra 2, 3 GIFs. Então, ao invés de tu dizer que tu tá doando 50 centavos, tu doa esses GIFs no valor de gemas, que daí o influenciador depois troca por um valor específico no total. Então é um pouco a ideia de tipo assim, beleza, a doação mínima é R$1, então vamos criar uma forma das pessoas doarem menos de R$1 sem ficar feio que, olha, doou 50 centavos. Na prática é isso. De novo, é uma forma de como sugar o máximo de que tem ali de possibilidade da monetização. O YouTube também fica com uma porcentagem, mas pode ajudar alguns criadores. Isso aqui é muito mais utilizado nas lives verticais, acho que nem tem atualmente nas horizontais, mas porque nas verticais a interação é muito mais rápida, o padrão de consumo é muito mais de 1 para 1, né? Por mais que a pessoa ali esteja sempre falando com milhares de pessoas, então a pessoa doa o GIF, geralmente tem uma interação. São esses presentes que lá no TikTok a gente viu, né? As lives de NPC, milho, delícia e coisas assim. Então, uma coisa que a gente sempre fala, né, crítica que não pode faltar, que é o discurso de um criador de conteúdo com uma empresa de mídia, mas tem que cuidar muito com o que ela esconde, que é a precarização dessa profissão, né, que nem eu falei durante várias vezes, que é a ideia de que, daqui a pouco um criador de conteúdo, ele vai ter que gravar, editar, postar, planejar, roteirizar 15 conteúdos por dia, ainda mais com a inteligência artificial chegando, enquanto só se o YouTube abrisse mão ali de 10, 15% do que ele ganha, daria um potencial tanto de criação, de qualidade de vida, mas outras pessoas trabalharem com isso também. Nem sempre mais formas de monetizar te permite mais segurança, né? Ainda tu vai estar regido pela lógica do algoritmo, que hoje é um dos grandes problemas da criação de conteúdo, né? E que a gente sempre fala, o criador, o YouTube, ele é uma empresa bilionária. Não tem por que ele reter 45% do valor gerado, mesmo que seja em conjunto, se tu quiser utilizar por isso, com o criador de conteúdo. Não gostou? Pode comentar aqui, mas o nosso posicionamento é para defender os criadores de conteúdo. É essa nova profissão que surgiu e precisa ser conversada, debatida, institucionalizada, para que tenha os seus direitos garantidos, uma qualidade de vida. E se tu acredita de uma forma diferente, sinceramente, esse canal também não é muito para ti.
tá? Mas criador de conteúdo e criador, o que tu achou? Quais dessas tu usa? A ideia é, dependendo do teu tamanho, sim, utilizar os 10, mas, quer dizer, o venda de ingressos eu vou deixar passar, tá? Mas o conceito de ter uma coisa sustentável é tu ter todas essas formas de monetização conectadas através do teu conteúdo e focado na audiência que tu influencia, porque esse é o valor que tu gera realmente, que pode ser um dos grandes diferenciais para te viver com o teu conteúdo. Então não esquece, aqui esse conteúdo aqui, o YouTube sabe que tu vai gostar, então clica aqui. E também, se tu chegou até aqui e tu não te inscreveu no canal, tu tá dando mole, e te clica aqui para te inscrever, deixar o like. Um beijo, até a próxima.